Oiê, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e hoje eu quero falar sobre restauração de casamento. É possível restaurar um casamento em ruínas? É. E depende de quem? De você. De você que tá aí do outro lado. Depende de você. E eu vou te dizer como. Bom, é o seguinte. Você precisa seguir alguns passos e eu vou partilhar como eu consegui restaurar um casamento que tava assim, fracassado já, com um cônjuge, com um aluguel em vista, com as malas preparadas e eu consegui restaurar, trazer a confiança e fazer com que fôssemos aí o casal que somos hoje. Bom, primeira coisa, reconheça que você tem um problema. Então, o que eu percebo é o seguinte, a galera não reconhece, finge que tá tudo bem. Só que lá no fundo, principalmente as mulheres, elas fingem que estão tudo bem, mas elas sabem que não tá tudo bem, mas fingem que tá tudo bem, achando que o cara vai ter a bola de cristal pra saber se tá tudo bem ou não com você e vai chegar e vai resolver o que tá te incomodando. Não, isso não vai acontecer. Reconheça que tem um problema. Segundo passo. Identifique qual é o problema. O que é que está te incomodando? Qual atitude dele está te incomodando? É o quê? É a falta de interesse em transar com você? É o fato dele não querer conversar com você? É o fato dele passar muito tempo no celular? É o fato dele passar muito tempo fora de casa? É o quê? O que tá te incomodando? Terceiro passo. Converse sobre isso com ele. Então vá para um lugar neutro. Eu sugiro assim, um restaurante ou sei lá, um hotel ou um motel, alguma coisa assim que vocês tenham privacidade, que vocês possam conversar. Ou em casa, mas sem os filhos, sem a possibilidade de vocês serem incomodados. Por quê? Porque é uma conversa que vai tocar em alguns pontos críticos e de repente não é legal o seu filho ficar ouvindo isso e absorvendo essa energia que flui durante a conversa. Então, converse com ele sobre isso. Mas converse de uma forma sem responsabilizá-lo. Por quê? Porque não existe culpa. Ah, eu tô mal porque você fica muito tempo no celular. Não faça isso. Não faça. A pergunta é: o que tem acontecido pra você passar mais tempo no celular? Aí você não tá acusando. Você não tá responsabilizando ninguém. Ou, se você quiser chamar a responsabilidade pra si, assim, eu fiz alguma coisa pra que você preferisse ficar mais no celular do que comigo? Prepare-se para a resposta. Pode ser uma, assim, não muito agradável. E aí, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Bom, eu já falei nesse vídeo aqui de sexo e casamento que teve uma fase, assim, muito difícil comigo e com o cônjuge e a gente conseguiu superar da seguinte forma. Primeiro, eu reconheci que tinha um problema. E em vez de ficar culpando, eu tô triste porque ele não consegue me fazer feliz. Eu tô infeliz no casamento porque ele não consegue. Não. Aí eu fui para o segundo passo. O que é que tava me incomodando? O que tava me incomodando é o fato de ele passar muito tempo no computador. Isso é o que tava me incomodando. Me incomodava o fato dele não querer ficar comigo. Me incomodava o fato dele passar muito tempo no celular. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e conversei com ele. E por que eu resolvi conversar com ele? Porque teve um dia que eu tava passando pelo quarto e olhei na tela do computador e ele estava já praticamente fechando o negócio com um aluguel de uma outra casa. E aí eu fui e perguntei pra ele, eu falei, você tá procurando aluguel? Ele, sim. E aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou, por quê? Porque o nosso casamento acabou. Eu falei, não. Aí eu estatalei o olho, porque assim, eu sabia que tinha um problema e eu identifiquei qual era o problema. Mas em momento algum eu pensei quais atitudes eu tinha tido para que despertasse isso nele. E aí ele pegou e vomitou. Resumindo, ele falou o seguinte: você não é uma pessoa agradável. Você não é mais aquela mulher foda, independente, alegre, que resolvia tudo, pela qual me apaixonei e com quem eu me casei. E outra, você tá doente e eu não sei lidar com isso. Eu já tentei do meu jeito e eu não sei lidar com isso. Então, assim, eu não aguento mais. Então eu vou embora. Foi o que ele falou pra mim. Cara, eu vou falar pra você. Eu chorei. E não foi pouco, não. Eu chorei pra caramba. Porque é difícil ouvir isso. Porque na minha cabeça era o seguinte: o que mais ele quer? Eu sou mais velha. Eu sou, assim, intelectualmente
agradável, porque eu converso sobre várias outras coisas. Então, eu proporciono uma vida independente, no sentido, ele não precisa resolver nada pra mim, ele não precisa me levar, porque eu tenho carro, eu dirijo, eu resolvo as minhas coisas. Eu levo o Gudão pros lugares, Gudão, esse aqui. Eu levo o Gudão pros lugares e volto e tal. Então, assim, o que mais que ele quer? Mas quando ele falou isso, putz, nessa época eu tava desse jeito aqui. Eu tava obesa, depressiva e com candidíase o tempo todo. Por que eu tava obesa? Porque eu fugia através da comida. Já falei sobre isso no vídeo aqui, compulsão alimentar. Então, eu me entupia de comida. Eu comia até passar mal. Então, eu comia. Depois que eu comia, eu chorava. Eu chorava porque eu tinha comido e eu chorava porque eu não tinha resolvido os problemas. Depois disso, eu alienava na Netflix. Por quê? Porque viver aquelas histórias ali das séries era bem mais interessante do que cuidar da minha própria vida. E era isso. E por que eu tinha candidíase? Porque eu tava com a imunidade muito baixa e eu comia muito doce, muito carboidrato e isso alimenta o fungo. Então eu tava desse jeito, tá? Quando ele me falou isso, cara, eu pensei assim, fudeu, total. E agora, como é que eu vou fazer? Eu chorei muito e aí eu falei pra ele, assim, eu vou mudar. Aí ele falou assim, eu duvido, porque não tem mais jeito, já tá assim de um jeito que eu não aguento mais e tal, porque eu não sinto atração, porque você não se cuida, porque você tá sempre triste, tá sempre chorando, tá depressiva, blá, blá. Não tenho condições de sentir nada de atraente em você. Você é uma pessoa desagradável. Você não é a Vanusa pela qual eu me apaixonei e resolvi casar. Não é. Tá. Pronto. Eu falei, cara, e agora? E agora? O que aconteceu? Eu fui mudando aos poucos. Então eu comecei a fazer caminhada, eu mudei o meu cabelo, eu comecei a me cuidar, então eu fiz tratamento estético, depois eu fiz programa de emagrecimento, depois eu mudei meu guarda-roupa e eu fui criando, assim, uma autoestima, eu fui me amando, eu fui me cuidando, eu fui olhando pro espelho e vendo a minha transformação, eu fui me sentindo mais bonita, mais confiante, e isso também despertou a questão do conhecimento. Então eu fui procurar saber como que eu podia melhorar como esposa, fui atrás de vídeos falando sobre isso. Na verdade, cara, eu não achei nenhum vídeo, assim, interessante, de verdade. É muito, assim, tipo, de prender o cara na cama, e não é isso, né? É muito além disso. Então, eu assisti muitos vídeos, assim, do pastor Cláudio Duarte, que é um cara, assim, muito... Que, inclusive, aqui, ó, a foto com ele, eu encontrei no aeroporto, super gente boa. E eu fui buscar o autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, você gera a consciência, e aí quando você gera a consciência, acabou. Aí acabou. E aí eu conheci também o professor Hélio Couto, que me ensinou, e Sadhguru também, que me ensinaram que a vida é muito mais do que isso aqui que a gente acha que é, e que a gente precisa, na verdade, levar uma vida simples, com gratidão, com amor, com alegria. É algo simples, mas extremamente difícil de fazer. E aí eu fui mudando. E quando eu fui mudando, ele foi percebendo a minha transformação. E eu fui ficando uma pessoa mais agradável. E a gente foi se aproximando. E a gente foi conversando. Então, hoje é o seguinte. Eu percebo alguma mudança de comportamento nele. E ele percebe. Ele chega e conversa comigo. Ele fala, o que tá acontecendo? Aconteceu assim, eu fiz alguma... A gente usa a seguinte frase. Eu fiz alguma coisa? O que eu fiz pra que você ficasse dessa forma? E muitas vezes não tem nada a ver com ele. Às vezes eu fico muito introspectiva com coisas que eu estou estudando. Eu estou fazendo a ressonância harmônica também. Então, mexe muito com a questão da catarse, da questão da limpeza, da quebra de paradigmas. Então, a minha mente fica muito acelerada. E aí eu fico introspectiva e muitas vezes não tem a ver com ele. Mas se ele não tivesse conversado comigo, se eu não tivesse conversado com ele, cara, a gente não estaria vivendo essa fase. A gente está numa fase bacana. Essa fase bacana que a gente está vivendo, assim, de chegar e de conversar sem medo das respostas, entende? Assim, a gente conversa de uma maneira direta, objetiva, e a gente consegue equacionar. Mas, cara, é simples, é um processo simples, mas é extremamente complexo. Cara, como é que pode ser assim? É simples porque você precisa identificar qual é o problema, conversar e mudar. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você já parou pra pensar? Você já fez uma autoanálise de como você está? Porque, olha só, eu achava que eu tava arrasando e ele não. Então, se coloque no lugar do outro. Converse e procure entender através da visão do outro. É assim.
Eu te desejo uma excelente transformação no seu relacionamento, de verdade. Me conta aqui se fez sentido ou não pra você tudo que eu falei. Eu te espero no próximo vídeo. Obrigada. Beijo, tchau.